A Flash é mais que uma solução de benefícios flexíveis, com alimentação, refeição, transporte, saúde, qualidade de vida, cultura e muito mais em um só aplicativo e cartão. A Flash é mais que uma solução que dá autonomia para os colaboradores gerenciarem e utilizarem seus benefícios. A Flash é isso tudo. Tudo que o RH quer. Tudo que os colaboradores buscam. Tudo que sua empresa precisa. Flash. Liberdade é mais que um benefício. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um conteúdo do RH Summit 2021. Eu sou a Jéssica Martins, para quem ainda não se acostumou comigo, eu sou curadora e âncora desse evento desde a primeira edição. Um evento focado no público de RH, já é o maior da América Latina. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado, que é o Thomas da InfoJobs. Vou pedir para ele se apresentar antes da gente começar aqui o nosso papo. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação, Thomas. Oi, Jéssica, obrigado. Como você mesmo disse, meu nome é Thomas Costa, estou aqui representando o InfoJobs. Sou formado em administração, já trabalho no InfoJobs há 10 anos. Estou aqui para contribuir um pouquinho pelo que a gente tem de experiência de mercado, com esses 10 anos trabalhando com grandes empresas na parte de digitalização de processo, recrutamento e seleção. Hoje, meu cargo na empresa é executivo de conta sênior e com isso faz com que eu atenda algumas dos nossos principais clientes, tanto com o nosso site de empregos, o InfoJobs, como também o nosso ATS Pandapé, que tem como objetivo digitalizar todos os processos seletivos de ponta a ponta. Boa, Thomas, obrigada. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso da tecnologia dentro dos processos de RH, mais especificamente em recrutamento e seleção. Quem está atento aí ao nosso tema central deve estar pensando assim, Jéssica, mas tecnologia como base dos processos de RH? Sim, a gente vai trazer aqui como uma tendência, como uma perspectiva de tecnologia, sim, daqui em diante é base para os processos de RH. Concorda, Thomas? Eu concordo. Na verdade, não só por trabalhar numa empresa de tecnologia, mas vendo como isso muda no dia a dia dos nossos clientes. Hoje, cada vez mais, e eu acho até que a pandemia acelerou isso, falam em 10 anos, né? Trouxe 10 anos antes essa necessidade. 10 anos. Essa necessidade de usar a tecnologia para os processos seletivos. Então, não só no processo seletivo, mas tudo que isso engloba. E eu acredito que o RH, como uma parte estratégica do negócio, ele precisa também olhar para como fazer com que isso impacte mais no resultado da empresa. E hoje, para trazer lucros para a empresa, precisa assim, de velocidade, efetividade e melhores processos. Quais que você acha assim, que são as maiores barreiras que o RH hoje tem para não usar a tecnologia? Uma delas, eu já vou te adiantar e quero que você comente, muita gente ainda fala, Jéssica, a tecnologia tira a humanização do RH. Sim. Né? Muita gente, eu fico impressionada e eu falo, meu Deus, é sério? Vamos lá, vamos explicar de novo, vamos tentar entender esse ponto, né? O que você acha? Sim, eu ouço muito isso como um ponto, acho que muito por parte dos candidatos também que se aplicam em vaga, que falam que muitas vezes a tecnologia pode tá tirando essa parte humana dos recursos humanos. Eu vejo do lado das empresas essa procura por tecnologia, digitalização, e acho que a questão de ser um processo humanizado ou não, ele não está vinculado à tecnologia, mas sim como o processo ele é feito. Como um exemplo que a gente pode trazer de uma empresa de segurança que é nosso cliente, eles faziam todo o recrutamento e seleção de forma, como posso dizer, presencial, só que isso fazia com que eles atendessem 60 pessoas por dia, e essas pessoas muitas vezes passavam por filas de 2 horas, 1h30. E a maioria delas não passavam no processo, eles não tinham 40, 60 vagas por dia para fechar. Só que pelo lado do nosso cliente, eles não tinham outro modo de fazer, porque eles precisavam de bastante pessoas para fechar a vaga. E por um outro lado, muitos candidatos se sentiam mal em passar todo esse tempo numa fila para ser atendido, ou achar que o processo ele não estava sendo tão detalhado por conta disso, porque imagina, até mesmo como profissional de RH, como que você faz 60 atendimentos num dia? É humanamente complicado você ter uma visão analítica de cada um desses candidatos. Então aqui eu estou dando um exemplo de um processo que não tinha tecnologia e ele, ao meu ver, não era humanizado. Esse mesmo cliente nosso, que usa o nosso software para isso, ele conseguiu já com filtragens humanas, inclusive, de separar pessoas, ter algum teste simples e rápido no início,
para filtrar essas pessoas, trazer, em vez de 60, trazer 15 das principais para que, no mínimo, 10 sejam contratadas. Então, eu acho que dentro disso, a humanização está muito mais em como é montado o processo e não como se é com tecnologia ou não, né? Eu quero trazer outros 2 exemplos, quero ver se faz sentido, se você concorda. Um deles está relacionado à quantidade de análises de currículos que você faz quando você usa tecnologia. Sim. E quando você não usa, né? Porque quando você, por exemplo, envia seu currículo para o e-mail, primeiro que você vai acabar vendo somente os últimos, então aqueles que chegaram primeiro, raramente você chega lá. Então, se você recebe, sei lá, vamos pensar, 300 currículos, se você abre 100, dependendo ali, é muito. Quando você usa tecnologia, você consegue, querendo ou não, olhar para todo mundo. E um outro exemplo é a questão do feedback. Né? A tecnologia ajuda muito no feedback. Você pode, por exemplo, ter um processo que não usa tecnologia e não ter essa consideração, esse respeito ao candidato na hora de dar o feedback, e pode ter a tecnologia que vai te proporcionar essa oportunidade, né? Isso. É legal trazer que é humanamente impossível você, como recrutador, você avaliar todos os currículos que chegam. Então, eu acho que isso precisa ficar muito claro, tanto para o candidato, que eu chamo de cliente do RH, quanto o RH, que ele já sabe disso, eu não preciso explicar isso para ele. Porque como você deu um exemplo de um e-mail, que você pode receber 50 candidatos para uma vaga, num site de emprego como o InfoJobs, você tem em média 200 a 300 inscritos numa vaga. É impossível todos serem vistos, e você, no fim, acaba dependendo de um filtro de dentro da plataforma para separar algumas coisas que você acha importante para a vaga. Então, na verdade, tendo tecnologia ou não, o recrutador ele não consegue ver todos os candidatos inscritos. Mas sabe o que eu quis dizer com esse ponto? Não é nem questão de ver todos os currículos, mas dar a oportunidade de todos serem avaliados pela tecnologia. Perfeito. Então, por exemplo, se você recebe 50 currículos ali no e-mail e você não acessa todos, você tirou a oportunidade do João, que te mandou primeiro, de ser visto e considerado pelo simples fato de não ter sido nem analisado. Já na tecnologia, quando você recebe 200, 300 pessoas ali, ela tem os parâmetros e os filtros que, independente do momento que ele se candidatou, ele passa um olhar ali por todos eles. Né? Então, ele pelo menos te mostra aqueles que são mais capacitados com o que você está buscando. Exatamente. Esse é o ponto de entrada que é passar para o feedback também. Os candidatos que eles são aderentes à vaga, como esse que você falou, que passou já por um parâmetro que a própria ferramenta faz o suporte aos recrutadores, eles vão ser avaliados de uma forma até mais analítica, mais calma, porque tem tempo para isso. E eles vão receber tanto um feedback positivo por ter um perfil dentro da vaga, como aqueles candidatos que estão totalmente fora, que você acabou mesmo de falar, eles também vão receber um feedback negativo, porque isso também é humanamente impossível. Então, o que eu estou querendo trazer aqui para essa parte de humanização do processo é que o humano ele é praticamente impossível que ele consiga fazer tudo. Então, que ele consiga avaliar todos ou que ele consiga dar oportunidade para todos que têm um perfil, se ele vai ter que olhar um por um. E também é impossível que ele passe feedback para todos que passaram e não passaram. Lembrando que essa pessoa ela também tem outras atividades para fazer. Então, a tecnologia ela entra realmente como um suporte para cumprir esses gaps e trazer tanto uma qualidade maior de seleção para o processo, como também de retorno para essas pessoas que fazem parte do processo de uma empresa. E aí aqui a gente pode entrar em várias outras vantagens, como trabalhar a marca empregadora da empresa, porque muitas vezes é péssimo você não dar um feedback, e aí a pessoa entra lá e fala, poxa, me inscrevi a 10 vagas e nunca nem me ligaram. Isso é um problema para a marca da empresa, isso te dá tempo e também te dá tecnologia para trabalhar isso. Como também você conseguir estruturar um processo onde você encontra seus gargalos, onde você pode melhorar o filtro. E até quando você fala em relação à humanização, a gente vê muitas reclamações, principalmente no LinkedIn, que é onde a gente tem esse espaço de troca com os candidatos também, falando que o processo seletivo muitas vezes teve 7 testes, 5 testes usando tecnologia. E isso é um erro até, eu acho, dos clientes que utilizam, porque eles acabam deixando muito mais burocrático. Então, talvez a humanização, quando a gente vê essa crítica em relação à tecnologia, é quando ela é mal usada. E aí, para isso, a gente tem também, da nosso lado como empresa, um suporte para que as empresas saibam usar esse carro que ela tem na mão, que é potente, mas também tem que saber dirigir. É sempre importante lembrar, antes da gente passar para o próximo tópico, que tecnologia, ela faz aquilo que você diz para ela fazer. Exatamente. Né? Então, se seu processo é burocrático, não é humanizado, se ele tem uma série de furos, é cansativo, desengajador, não é que você usou ou deixou de usar a tecnologia que isso vai mudar.
né? Então é sempre importante, qualquer tecnologia, tá, gente? Não só no RH. É sempre importante seu processo estar redondo, cumprindo exatamente os objetivos dele, para então você vai pegar todo aquele processo e vai encaixar ele ali dentro da tecnologia, né? Então é exatamente esse o exemplo que você trouxe. Dentro de um mundo ideal, de uma jornada digital, de um processo de seleção, desde a atração até aí o momento da oferta, quais insights você pode trazer para a gente sobre isso, assim, né? Sobre trazer a tecnologia para melhorar a experiência de quem está passando pelo processo? Como candidato, você Como disse, candidato, né? isso. Isso. Como eu mencionei, para mim, o candidato ele é o cliente dos meus clientes. Então, ele é a pessoa que tem que ser atraída e a pessoa que tem que ser tratada como um cliente mesmo. Que é aquilo que você quer que você tenha perto ou tenha interesse na sua marca e aqui nas vagas também. Pensando nisso, uma parte super importante dessa digitalização é a jornada desse candidato dentro de uma ferramenta. Então, porque assim, quando a gente fala em digitalização, a gente esquece que o candidato que a gente estava acostumado a receber um contato por telefone ou receber até mesmo um convite para ir até uma entrevista, o objetivo é que isso diminua. Só que como diminuir isso e essa pessoa sinta ainda o calor da sua empresa, fazer com que ela entenda como é trabalhar, qual é o contato, ela saiba que tem uma pessoa falando com ela e gostou desse currículo, do currículo dela, né, com a vontade que ela tem de trabalhar na empresa. Hoje, só em se inscrever numa vaga, esse interesse ele é muito frio a uma necessidade. Você imagina assim, o candidato ele quer emprego, e aí esse emprego ele está se candidatando. Mas depois que ele recebe um formulário, um teste, um cadastro num site, será que ele está engajado na sua marca, na sua empresa? Talvez em alguma sim. Mas se você não trabalha esse processo de uma forma atraente para esse candidato, você pode perder ele no meio do caminho. Isso é muito prejudicial para você ter os melhores candidatos, porque os melhores candidatos têm mais opções no mercado. Então, como que se faz isso usando uma tecnologia? Feedback constante, encorajar que ele continue no processo. Um processo transparente também é super importante. Então, imagina você um candidato que entra e já sabe quais são as próximas etapas, que você vai receber um feedback em tal período, quais são as etapas em qual etapa ele parou, o que falta ele fazer. Então, para isso, além desse contato constante, você tem que se comunicar com o candidato onde ele está. Então, hoje, falando da nossa ferramenta, não tem lugar melhor de você fazer contato com o candidato que é direto no WhatsApp, que é onde ele realmente está. E a gente vê muitas empresas falando assim, não, eu mandei um e-mail para o candidato. Ele vê daqui a 3 dias, ou ele está fazendo alguma outra coisa e aí na hora ele não vai parar para ver o e-mail dele. Então, você tem um contato constante, esse contato ser onde o candidato ele acessa, no caso, um exemplo que eu dei é no próprio celular, e você também conseguir fazer com que todos os feedbacks, positivos ou negativos, leve valor para ele. Então, até um exemplo de um cliente nosso, o candidato ele se inscreveu junto num e-mail de primeiro contato ou no WhatsApp de primeiro contato, eles mandam um arquivo, um PDF, que é o boas-vindas à empresa. Então, eles apresentam qual é o faturamento da empresa, qual é o tamanho do time, qual é o objetivo que essa empresa tem. São todos dados públicos que o candidato, muitas vezes, nunca vai ter acesso. Mas eles já têm o material pronto e até em algumas áreas eles já têm um vídeo de apresentação do gestor, no qual o gestor dá boas-vindas ao processo para esse candidato e que conta com que ele se esforce porque eles gostariam de conhecer mais sobre esse candidato para assim seguir com o processo. Então você imagina, você é um candidato, pode ser em qualquer empresa que você não conhece. Você se inscreveu, recebe esse material, uma mensagem calorosa de boas-vindas para você seguir no processo. Boas-vindas ao processo, né? Exatamente. Não é nem a empresa, seja bem-vindo ao processo. Não, você tá trazendo um cliente para dentro de casa, Sim, então você quer que ele muda conheça a perspectiva, né? Exatamente. E aí isso eu acho que se transforma um processo muito humanizado, do que, não vou nem comparar com o nosso próprio exemplo que eu trouxe um pouquinho atrás, de fila de 2 horas para ser contratado, porque são áreas diferentes desses clientes. Mas é muito mais quente do que talvez um telefone, do que um telefonema ou uma entrevista de 2 horas que pode não ter essa mensagem passada. Então, eu acho que a tecnologia ela te dá caminhos, ela é um carro sim, se você sabendo dirigir, botar o combustível certo, tudo ele vai andar e vai para o caminho certo. E como você mesmo falou, é uma tecnologia e quem manda nela ainda é o ser humano, e eu acho que dentro do RH sempre vai ser o ser humano que vai fazer isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre como que tudo isso gera produtividade para o RH? A gente já falou aqui em alguns níveis, né, de algumas maneiras, sobre como que isso poupa o tempo, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, assim, para quase que uma súplica, tá? Assim, a gente precisa, é impressionante como
grande parte do nosso público ainda não usa tecnologia, né? O que você pode dizer para essas pessoas para tentar convencê-las ou até ajudá-las? Vamos para um lado um pouquinho diferente, tá? Tem gente que não acredita, tem gente que tem dificuldade em trazer isso, e tem gente que falta argumentação, né, às vezes, para os executivos, para poder trazer. Eu fiz uma entrevista agora com o grupo GPA, e eu falei com o Fred, Fred, vamos ensinar esse povo a fazer conta, porque às vezes eles não sabem fazer conta, para dizer, olha aqui, o tempo que eu estou gastando para fazer isso, paga 3 coisas diferentes aqui em tecnologia, em ferramenta, em metodologia, até em consultoria, né, que eu posso trazer para me ajudar, mas a gente não sabe fazer conta, né? Sim. Primeiro, o RH, ele é, sim, uma parte muito estratégica no processo. Eu acho que isso já está batido e já é uma realidade. Mas só que para isso a gente tem que entender o impacto que o RH tem em cada negócio. Hoje, qualquer cadeira vazia, ela é um prejuízo para a empresa. Então, eu acho que pensando em tecnologia para o recrutamento e seleção, um ponto que é muito importante é o recrutamento preditivo. Que a tecnologia ela ajuda muito. Por quê? Como que eu explico para um executivo da empresa que eu consigo fechar uma vaga em 2 dias, por mais difícil que ela seja? O porquê eu já estou trabalhando essa vaga muito antes dela ser aberta. Eu tenho um banco de currículos no qual a minha tecnologia me ajudou a eu tanto alimentar ele com informação, comunicação, como eu também já deixei esse lead quente. Então, o recrutamento preditivo é algo importante que a tecnologia consegue ajudar muito, mas também o controle de indicadores, que no fim é você ter uma visão ampla do seu processo, você com isso conseguir mostrar por A mais B o porquê que uma coisa precisa mudar, o porquê você precisa talvez incluir mais uma etapa, ou tirar aquele teste que o diretor ouviu que era ótimo e já não tem mais nada a ver, não precisa mais. Então, dados que mostram desde os gargalos dos seus processos, quais são os pontos fortes do seu processo, então onde você atrai mais pessoas, onde você perde mais pessoas no processo, onde está o seu gargalo também em tempo, não só em volume de pessoas, que você possa aumentar a velocidade daquela contratação. Então, eu acredito que você ter uma ferramenta, que é a tecnologia traz isso, você consiga dentro dela, você ver todos os indicadores dos seus processos, você consegue ter resultados para mostrar como você mesmo. Uma conta que faça sentido para o executivo, que vai mostrar, aqui a gente vai economizar com essa contratação, com essa mudança de rota, e além de tudo, trazer lucro para a empresa no final, porque é um processo mais rápido, mais efetivo e também mais barato no final, com menos sites de emprego, como o próprio InfoJobs, com a Teste você já tem vários parceiros, como também com menos consultorias, testes, enfim, só trabalhando com o que faz sentido para o seu negócio. Thomas, para a gente encerrar, eu quero incentivar algo, né, que vem antes até da tecnologia. Primeiro ponto, gente, por favor, se alguém tiver até um contraponto sobre isso, eu quero saber, tá? Eu volto atrás. Mas, por favor, para de pedir currículo para as pessoas, né? Não é humano, não é justo, é inviável, é improdutivo, é antigo, é muita coisa, tá? Jéssica, mas o que eu vou pedir no lugar? Tem algumas opções, tá? Na minha visão, você pode começar a pedir talvez LinkedIn, Sim. Né? Primeiro que você está educando o mercado e dizendo para ele que um perfil nessa rede social é importante começar a avaliar por ali, através de um Google Form, por exemplo. Ah, Jéssica, não posso contratar a tecnologia agora, não tenho como agora, eu sou uma empresa pequena, eu quero começar. Ok, você pode ter N argumentos para dizer que não vai contratar InfoJobs agora, tá? Mas, pelo menos um Google Form, pelo menos para você conseguir colocar todo mundo numa mesma planilha, no mesmo lugar, conseguir dar retorno para todo mundo, que você copia e cola aqui aqueles e-mails na coluna e dá retorno para todo mundo. Faz um filtro mínimo ali no Excel para poder escolher quais são as pessoas que vão caminhar no processo. Não importa. Jéssica, não sei mexer no Excel. Pede ajuda para a sua área financeira, pede ajuda para a sua área de marketing, faz um curso de Excel, meu Deus, faz alguma coisa, só para de pedir currículo. Por favor. E aí, obviamente, né, o melhor dos mundos seria contratar uma tecnologia. Mas faz sentido isso? Claro, porque imagina que o exemplo que você está dando é você precisa ter uma fonte para encontrar as pessoas. O currículo ele não é a melhor fonte já faz bastante tempo, porque ele é um pedaço de papel ou ele é um e-mail perdido numa caixa que o mais que você vai poder buscar é uma palavra-chave. E é um pedaço de papel que tem informações, gente, que eu costumo dizer o seguinte, que às vezes quem sabe fazer muito bem um currículo te convence, às vezes quem não sabe não te convence, às vezes a pessoa não sabe e pagou alguém para fazer, às vezes tem coisa ali que nem representa. Então, assim, não tem parâmetro, né? Isso, exatamente.
E além de fazer todo sentido, é você ter uma base sólida de informações, como o papel ele não te entrega nem o e-mail. Pensando em tecnologia, isso faz muito mais sentido, porque hoje em dia, nas ferramentas, principalmente, inclusive na nossa, a gente tem inteligência artificial integrada. Isso também não é um inimigo nem do candidato e nem do RH, muito pelo contrário. Ele entendendo o currículo, ele tendo dados do currículo e também da vaga, junto com qual é o tipo de candidato que a empresa ela tem preferência por formação, experiência, cursos, enfim, ela vai te tendo num só lugar todas essas informações, ela vai conseguir te apontar o caminho rápido ou o caminho correto. E isso faz muito mais sentido quando eu volto a dizer, quando a gente pensa em velocidade no processo, digitalização dessas etapas, o RH ele não precisa mais perder tempo com tanto arquivo, com quanto papel. E assim, é incrível, clientes nossos com mais de 10 mil funcionários, que trabalham 200 vagas por mês, eles têm não sei como chamar, um armário, um espaço, assim, é uma sala de verdade, que eles têm papéis. E assim, montanhas de papéis, porque não gostam de jogar fora aquele arquivo, têm respeito por quem entregou o currículo, mas eles não têm nenhum controle do que está duplicado, do que aquilo realmente serve. Não é o lugar que eles vão buscar. E a gente, inclusive, pode fazer um trabalho de ajudar essas pessoas a trazer isso para dentro da nossa plataforma. E é legal dizer que até para cliente e também para cliente empresa e para candidato, hoje existe uma lei geral de proteção de dados no Brasil, que isso é muito importante, que os seus dados são seguros hoje na internet através dessa nova lei. E acredito que a maioria das ferramentas do mercado, pelo menos falando por nós, já estão totalmente dentro disso, dentro da nova LGPD, fazendo com que isso também seja seguro, mais seguro do que você entregar seu CPF num pedaço de papel que pode parar em qualquer lugar, né? Então, eu acho que hoje não tem mais argumentos para não usar tecnologia para isso, e muito menos usar o papel ou o próprio e-mail, que não é produtivo para a empresa também. Perfeito. Recado dado, eu espero. Muito obrigada pela sua participação, pelo tempo, pelo conteúdo, pela confiança no evento. Quem quiser continuar esse papo com você, conhecer um pouquinho mais sobre InfoJobs, te encontra como? No meu LinkedIn, que é Thomas Balbueno Costa, podem me mandar mensagem lá, me adicionar, estou à disposição para a gente bater esse papo. O próprio InfoJobs também, o Pandapé tem um canal super legal sobre conteúdo, nós temos um blog dentro do pandapé.com.br, lá você encontra vários casos de sucesso de empresas que usaram a tecnologia a seu favor, e também artigos que a nossa equipe de marketing faz pesquisas no mercado para trazer conteúdos e novidades para vocês. Então, qualquer coisa, me chamar no LinkedIn ou nos acionar pelo nosso próprio site. Perfeito, Thomas. Obrigada. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo e até o próximo. Tchau, tchau.